Boa noite, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou o dirigente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O título do vídeo de hoje é: qual dessas linhas é a mais forte? Caboclos, Pretos Velhos, Herês ou Exus? A Umbanda, ela é fundamentada em um tripé denominado Triângulo das Vibrações. Basicamente, as pessoas consideram dois triângulos, o triângulo da direita e o triângulo da esquerda. Bom, quando a gente pensa em caboclos, pretos velhos e herês, a gente está falando das formas como as entidades se apresentam no ritual de Umbanda. Para isso também a gente dá o nome de arquétipo. Então, os arquétipos principais da direita ou do triângulo da direita são os herês, as crianças, os caboclos e os pretos velhos. Quando a gente pensa em crianças, as crianças representam o princípio, o nascer e a descoberta. O arquétipo da criança ou do herê está associado à pureza e à alegria. Os caboclos, o arquétipo dos caboclos, representam a simplicidade e a força. Os pretos velhos, o arquétipo das entidades, dos espíritos que se apresentam como pretos velhos, representam a velhice, a sabedoria, a humildade e a experiência. Não podemos esquecer jamais, gente, que a Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. Quando pensamos, portanto, em herês, pretos velhos, caboclos, devemos compreender que todos eles, sem exceção, se manifestam no médium umbandista para dar consultas através de conselhos e mensagens. Além disso, para quebrar demandas. Isso é muito importante. A gente já colocar isso em pauta para entender o resto da explicação, o restante, aliás, da explicação que eu vou dar aqui nesse vídeo. Mesmo assim, a gente pode dizer que existe especificidades em cada uma dessas linhas. Eu estou falando no triângulo da direita, que é composto por pretos velhos, caboclos e herês, que são as crianças. Por exemplo, os pretos velhos, os amados, queridos pretos velhos, eles são conhecidos por fazer trabalhos específicos, denominados mirongas. Mirongas, as tais mirongas de pretos velhos. Os pretos velhos também podem atuar fazendo benzeduras. Eu, particularmente, considero os pretos velhos como os psicólogos do astral. Eles dão ótimos conselhos, ajudam pessoas que estão passando por dificuldades, principalmente psíquicas. As crianças, elas são conhecidas por fazer limpezas energéticas, pois possuem muita luz. Eu também considero que as crianças, elas, por terem bastante evolução espiritual, ou luz, como também a gente pode chamar, elas ajudam muito nas curas de doenças. Elas ajudam de forma espiritual e até mesmo física, para quem tem fé, para quem acredita na cura de doenças. Já os caboclos, eles podem atuar dando passes, receitando os remédios fitoterapêuticos, como banhos de ervas, chás, amacis e etc. Alguns podem dizer que os pretos velhos, por representarem a sabedoria e a humildade, podem ser considerados os mais fortes ou mais evoluídos. Mas isso é muito relativo. Eu considero, sim, que os pretos velhos sejam mais evoluídos que os outros, principalmente por representarem essas questões, esses atributos, que é o que? A humildade e a sabedoria. Então,
aquela pessoa que é humilde e ao mesmo tempo é sábia, ou sábia e ao mesmo tempo humilde, aquele espírito, melhor dizendo, ele tem sim muita evolução. Para mim, especialmente para mim, particularmente para mim, o quesito força que é usado no título, ele pode ser substituído por evolução espiritual. Tá? E essa característica pode mudar de médium para médium. Eu vou falar algumas coisas aqui para vocês que estão me assistindo, que estão me ouvindo, aliás, para que vocês entendam como eu entendo, como eu penso isso que eu estou tentando aqui mostrar, que eu estou tentando responder para vocês. Gente, quem auxilia mais, quem serve mais, para mim é considerado o mais evoluído, o mais iluminado. Por isso, tanto faz se for um caboclo, um preto velho ou um Exu. Bom, por que eu digo isso? Porque assim, se tem um médium que trabalha mais com herê e ele serve mais, ele ajuda mais pessoas com aquele herê, com aquela criança, aquela entidade, ela pode ser considerada mais evoluída que os outros herês, tá? Eu não estou dizendo que exista, vou deixar bem claro aqui para vocês que estão me ouvindo. Gente, eu não acredito que exista entidades desse mesmo rol, de um mesmo arquétipo, que seja mais evoluída que outra. Eu vou explicar para vocês, vamos fazer uma comparação. Então a gente tem, por exemplo, tá? Como exemplo, o caboclo arruda, o caboclo guiné, o caboclo araribóia. O caboclo arruda, o caboclo guiné e o caboclo araribóia, não, nesse exemplo para vocês, nenhum deles é melhor do que o outro, no meu entendimento. Então o caboclo arruda não é melhor que o caboclo araribóia, tá? E nem melhor do que o outro que eu citei. O que vai fazer com que uma entidade seja melhor é o médium. E agora eu vou explicar para vocês. Então não existe... Bom, a gente vai fazer uma comparação aqui. O herê Mariazinha, o Joãozinho e o Pedrinho. Que tem aqui na minha terreira. A Mariazinha, o Pedrinho e o Joãozinho. Não existe... O Joãozinho não é melhor que o Pedrinho. O Pedrinho não é melhor que a Mariazinha não é melhor que o Pedrinho ou que o Joãozinho. Não existe isso. São espíritos que representam um arquétipo e se apresentam naquele arquétipo de criança, de herê, mas eles em si, eles não são melhores do que os outros, melhores entre si, aliás. Então isso é uma coisa que eu considero. O que vai fazer uma entidade ser melhor é a capacidade do médium. Aí eu vou explicar para vocês aí. Bom, então vamos lembrar de novo. Quem auxilia mais, quem serve mais, pode ser considerado o mais evoluído ou o mais iluminado. Por isso, tanto faz se for um caboclo, um preto velho ou um herê. Temos também, que é importante salientar, nesse vídeo, para responder essa questão, o triângulo da esquerda, onde encontramos ou representamos os Exus, as pombagiras, ou os Exus mirins e pombagiras mirins, que eu chamo normalmente de mirins, tá? Essas entidades possuem uma evolução espiritual menor que os primeiros que a gente citou, o triângulo da direita. Mas mesmo assim, isso a gente tem que considerar. Os Exus, as pombagiras e os mirins estão acima de nós em evolução espiritual. Os Exus, as pombagiras e os mirins também trabalham dando conselhos, quebrando demandas e fazendo limpezas espirituais e energéticas. Assim como os caboclos, os pretos velhos e os herês. Vejam bem. Bom, os Exus, as pombagiras e os mirins também trabalham com a captura e o encaminhamento de quiumbas e obsessores
quiumbas, obsessores e mistificadores. São menos cerimoniosos nas suas falas e até por vezes podem ser mais ríspidos. E aí a gente vê alguns consulentes falando, eu fui falar com o Exu tal e perguntei uma coisa e o Exu me respondeu assim de uma forma mais ríspida. Claro, porque isso é uma característica deles. Eles não têm aquela preocupação em dizer a verdade de uma forma carinhosa, como os pretos velhos, os herês e os caboclos. Então, os herês, os pretos velhos e os caboclos nos falam as verdades, mas de uma forma mais carinhosa, mais tênue. Enquanto que os Exus e as pombagiras e os mirins, eles nos falam de forma mais direta. Eu acho até legal, porque às vezes tem pessoas que têm que ouvir diretamente que estão errando mesmo. Essas entidades que formam o triângulo da esquerda normalmente ficam mais próximos. Vou trocar o normalmente pelo absolutamente, tá? Certamente ficam mais próximos de nós. E por isso suas presenças energéticas são mais fáceis de serem percebidas. No meu entender, vejam bem, não existe uma linha de trabalho mais forte. Olha, passou o irmão aqui com a moto, mas não tem problema. Isso aqui vai sempre ter aqui, porque eu já procuro gravar o vídeo num horário mais tranquilo, mas mesmo assim sempre passa, né? Os caras têm que trabalhar, Deus abençoe eles. No meu entender, não existe uma linha de trabalho mais forte ou mais importante. Todos, caboclos, pretos velhos, herês, exus, os pombagiras e os mirins, são importantes para o ritual de Umbanda, principalmente quando colocamos em pauta o objeto da Umbanda. Então, qual é o objeto da Umbanda? Qual é o objetivo da Umbanda? Manifestação do espírito para a prática da caridade. Então, tanto faz a gente falar de triângulo da direita ou triângulo da esquerda, todas essas entidades, todos esses espíritos, com seus respectivos arquétipos ou formas de manifestação, eles se manifestam para dar consultas, mensagens e ajudarem os consulentes de uma forma ou de outra. Lógico, como eu falei, cada um desses arquétipos acaba trabalhando com alguma coisa, acaba realizando, melhor dizendo, um trabalho específico. Ao longo da minha caminhada dentro da religião, somado com o aprendizado obtido pelo estudo da doutrina espírita, eu chego à conclusão que o médium melhor ou mais preparado é que faz a diferença, tá? Então foi isso que eu comecei explicando ali, naquele momento ali, anteriormente, e agora eu vou explicar melhor. Então, para explicar isso melhor, eu me remeto à informática, porque eu trabalho também com a parte da informática. Então, não adianta colocar um processador, todo mundo sabe o que é um processador, numa placa-mãe antiga ou defeituosa. Porque isso não vai mudar o poder do processamento da máquina no todo. Então, para entender melhor, para o pessoal que não manja muito de informática, mas eu acredito que essa analogia seja muito esclarecedora. Então, assim, vou fazer uma comparação entre a placa-mãe e o médium. Então, o médium é a placa-mãe, tá? E o processador é o guia espiritual. Independente de ser um caboclo, um preto velho, um herê, um exu, uma pombagira ou um mirim. Então, se o processador ele está processando lá não sei quantos milhões de bits, tá? Por segundo, ele é um processador de última geração, um top de linha, super tecnológico, e aí ele é colocado lá na placa-mãe. Mas essa placa-mãe, ela não tem
como é que eu vou dizer, explicar para vocês aí? Ela não tem capacidade de passar tudo que o processador passa para o processamento geral da máquina, do computador, do notebook. Então, vamos imaginar que aquele processador seja de 1 milhão, mas aquela placa-mãe, ela é de 400 mil. Ela só consegue passar 400 mil. Então, isso é o médium. Não adianta ele ter um espírito de luz ali, um caboclo, né? Super luzeiro. Todos os caboclos são luzeiros, um Exu maravilhoso, um Herê maravilhoso, uma pombagira maravilhosa. Se ele não se preocupa em se tornar um médium melhor, uma pessoa melhor, para ele poder passar, fazendo uma outra comparação para vocês aí, para ele poder passar o melhor, o máximo possível de energia e para o consulente. Então, a entidade, o espírito, ele envia lá 100% de energia, fazendo uma comparação, uma analogia com um passe. Então, o espírito lá, ele capta de algum lugar a energia ou retira dele mesmo e manda para o médium essa energia para ser depositada no consulente. Um exemplo bem interessante agora, que eu acredito que vocês vão entender. Mas o médium não tem capacidade de passar em 100%. Então tem médios que vão passar 20%, 30%. Aquele médico que é bom assim, que está dentro da normalidade, tipo eu, 50%, 60%. E aquele médico que é superstar vai passar 80%. Talvez 90%. Eu não acredito que o médium possa passar 100%, né? Não querendo ser pessimista. Mas é isso aí. Então não é o espírito, o caboclo é melhor do que o preto velho, melhor que o herê, ou existe um caboclo mais forte que o outro, né? O caboclo arruda é mais forte que o caboclo guiné, que o caboclo araribóia. Não, todos os caboclos são iguais. De uma certa forma, eu acredito que todas essas entidades, né? Tanto essas entidades que fazem parte do triângulo da direita como da esquerda, são entidades que têm energia, vamos dizer assim. Nem seria bom fazer uma comparação, né? Dizer que os dois triângulos são iguais, mas especificamente do triângulo da direita e as entidades do triângulo da esquerda, não dá para fazer, não dá para dizer que o Exu é melhor que a pombagira ou o mirim. Não. Então, quando nos remetemos a cada um desses triângulos, as entidades são iguais. O que vai fazer diferença é o médium. Então não existe uma linha de trabalho mais forte que a outra. Existe sim o médium. Não adianta o médium despreparado, vacilante, sem moral, sem estudo, sem reforma íntima, ter um guia super evoluído na sua coroa mediúnica, como vemos por aí. Porque ele não vai conseguir, se ele não se preparar para passar tudo que aquela entidade está proporcionando para doar para o consulente através de mensagem, de energia, sei lá o que for, não adianta isso. E aí, vou fazer uma última colocação, para não deixar esse vídeo muito grande. Se esse médico continuar omisso, preguiçoso, desleixado, a comunicação não vai melhorar. Não vai ser melhor. Principalmente, vejam bem, eu quero encerrar essa colocação com chave de ouro. Principalmente, tá? Vou repetir. Se esse médium continuar omisso, preguiçoso, desleixado, a comunicação não vai ser melhor. Principalmente considerando que atualmente a maioria dos médiums são conscientes ou semiconscientes. E eu acho que isso aqui já mostra tudo. Não precisa falar mais nada. Tá? Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, Facebook e WhatsApp. Não esqueça de se inscrever no canal. A sua inscrição é muito importante para nós. Como eu falei, quando um vídeo, vou falar também de likes, né? Então, se tiver bastante inscrito e bastante likes, o Facebook vai colocar o nosso vídeo, o meu vídeo, esse vídeo aqui da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, num lugar bom, e aí as pessoas, quando digitarem alguma coisa,
a respeito desse título, vão encontrar esse vídeo lá em cima nos primeiros lugares, porque senão vai ficar lá embaixo e as pessoas nem vão ver, as pessoas vão ver só aqueles que estão lá em cima, tá? Então peço para vocês, gente, inscrevam-se no canal, dê um like no vídeo, compartilhem esse vídeo para nos ajudar, né? E mesmo assim, o que eu vejo assim é que o Facebook às vezes faz algumas coisas assim meio chatas assim. A gente vê que várias pessoas viram o vídeo, mas eles não botam ali o valor certo. É meio complicado isso aí, tá? Prefiro nem falar, mas é meio complicado. Mas sim, é importante a inscrição de vocês compartilharem, deixarem o seu like. Não esqueça de clicar no sininho de notificações, porque quando eu colocar um vídeo novo no canal, vocês vão receber uma notificação e vocês vão poder assistir esse vídeo. Tá, gente? Então é isso aí, gente. Muito obrigado por tudo. Boa noite, obrigado novamente e fiquem com Deus.